Livro de Salmos 27. Salmos 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O que é anelo? É anseio, é desejo, é vontade pela presença de Deus. Então aqui diz confiança em Deus e o prazer da presença de Deus nos nossos corações. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia, tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui somente. Amém. Então, irmãos, nós lemos aqui o Salmo, número 27, confiança em Deus e o desejo pela presença de Deus na nossa vida. Irmãos, é um salmo que ele enche o nosso coração, é um salmo que quando nós lemos na comunhão, irmãos, ele traz confiança para nós. É por isso que nós sempre orientamos a todos os irmãos e irmãs que procurem ler a Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Numa escola, numa faculdade, nós aprendemos a matemática, aprendemos o português e diversas outras disciplinas, mas espiritualmente, irmãos, o único livro que nos alimenta é a Sagrada Escritura. E quando nós lemos um capítulo ou alguns versos da palavra na comunhão, e quando nós meditamos nela, quando nós absorvemos a palavra, ela enche o nosso coração. E quando um coração está cheio das coisas de Deus, não tem lugar para as coisas fracas dessa vida. Porque nós sempre falamos que hoje, os dias de hoje, o mundo está globalizado. O que acontece na China, todo mundo fica sabendo. O que acontece no Brasil, todo mundo fica sabendo. Tudo que é bom e tudo que é ruim também. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos alimentando o nosso coração de tanta coisa, de coisas ruins, coisas más, coisas verdadeiras, coisas falsas. E chega um momento que nós já não sabemos o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro e o que é falso. Então nós temos que nos proteger. Como que nós protegemos dessas coisas? É enchendo o nosso coração das coisas de Deus.
Então, quando nós lemos uma palavra como essa, e nós começamos a meditar verso por verso, nós não vamos aqui refletir um por um, que não se demoraria muito tempo, mas alguns deles nós podemos refletir. E na sua casa, ou no seu trabalho, onde você tiver oportunidade, você pode refletir verso por verso, que isso vai encher no teu coração. Então aqui diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Então, quando nós temos essa confiança que o Senhor é a nossa luz, então, irmãos, nada para nós é difícil, porque quando nós encontramos em dificuldade, nós clamamos o Senhor e a luz de Cristo, a luz de Deus, ela ilumina a nossa vida e aquilo que dá difícil nós passamos a enxergar, passamos a entender como deve ser feito. Então, cada verso, irmãos, é muito importante. O Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Se nós temos confiança em Deus, que fez os céus e a terra, e temos certeza que Ele está dentro do nosso coração, quem que nós vamos temer? Será que existe alguém com poder maior do que o poder de Deus? Por mais poder que as pessoas têm na terra, o poder é limitado. Agora, o poder de Deus não tem limite. E muitas vezes, irmão, nós deparamos com pessoas que nós julgamos muito importante. Mas quando essa pessoa importante, dentro da função dele, cai numa enfermidade, se ele não tiver Deus no coração, ele vai sofrer bastante. Então, nas horas da dificuldade, todo mundo fica na mesma altura, todo mundo fica nivelado, porque, irmãos, não tem ninguém grande e ninguém pequeno, somos todos iguais. Mas percebe isso quem tem Deus no coração. Quem não tem Deus como sua luz, como sua salvação, ele se sente desprotegido, se sente enfraquecido. Então, você que está ouvindo essa palavra, se nesse momento você está se sentindo desprotegido, enfraquecido, chama pelo sangue do Senhor Jesus, que o sangue do Senhor Jesus tem poder. Ele vai te revestir, Ele vai te proteger, Ele vai te dar fortaleza para você vencer a situação que você se encontra. Por isso que a palavra é importante na nossa vida. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Irmãos, as nossas forças são poucas. As nossas forças, ela vai até os nossos limites. A partir dali, elas passam a ser pequenas. Mas se o Senhor for a força da tua vida, você também não terá limite. Tudo você vencerá no nome do Senhor Jesus. Então não tem que ter receio de ninguém. Se Deus, se o Senhor é a força da tua vida, você não tem que ter medo de nada. E se nesse momento você está receioso, está com medo de alguma coisa, muitas vezes você vai ter que passar por uma audiência, você vai ter que fazer alguma entrevista, ou você vai ter que ser questionado em alguma coisa, e você está temeroso, dobra o teu joelho, ora a Deus, e diga assim: Senhor, Tu és a força da minha vida. Confessa que Ele é a força da tua vida, porque Ele vai entrar no teu coração, vai entrar na tua mente, vai entrar na tua vida, e você vai ver que você vai ficar forte, você vai ficar corajoso, você não vai ter receio de nada, não vai ter receio de ninguém, porque você está calçado, os teus pés, na preparação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então você tem essa confiança. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nele quem? Em Deus. Pode levantar a guerra que for. Irmãos, a guerra que se fala aqui não é uma guerra onde tem pessoas com armas e fogo. Não, é uma guerra entre a carne e o espírito. É uma guerra pessoal contra alguém, alguma pessoa que te ofende, alguma pessoa que muitas vezes que te maltrata, que te calunia. É uma guerra. Mas se você confiar no Senhor, você será sempre um vencedor.
Então confia no Senhor, confia em Deus, que você sempre vai se levantar e vai ser sempre um vencedor. Aqui diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Agora há pouco nós anunciamos, irmãos, os cultos presenciais. Eu sou evangélico desde criança, então faz 65 anos que eu congrego. E nunca é demais. Cada dia que a gente congrega é algo a mais que a gente aprende. Ontem nós tivemos um culto aqui presencial e foi um culto maravilhoso. E depois do culto, o irmão que presidia chamou todo mundo aqui para frente. E ele sentiu que toda a igreja fosse ungida, irmãos, com o óleo da bênção. O óleo, irmãos, que está escrito na palavra de Deus. Então todos foram ungidos, todos saíram daqui, irmãos, reforçado, renovado, porque naquele momento, isso não é costume, isso não é um hábito nosso, mas quando o servo de Deus pregava a palavra, ele sentiu de fazer isso com a igreja. O Espírito Santo tocou no coração dele, e assim foi feito. Então aqui diz assim: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Então nós aprendemos mais um pouquinho ontem. Nós aprendemos. Eu não me lembro de algum dia ter feito assim espontaneamente, depois da palavra, o ancião chamar a irmandade para ser ungida. Então ontem nós fomos ungidos, todos nós. Então foi uma grande bênção. Então é importante estar na casa do Senhor, porque a gente sai forte, sai renovado, a gente aprende. Por que, irmãos, isso? Porque no dia da adversidade, o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. No culto do seu tabernáculo nos esconderá, por-nos-á sobre uma rocha. Por que é importante nós estarmos sempre orando, lendo a Escritura, estando na igreja, junto com nossos irmãos, com as nossas irmãs, ouvindo os testemunhos? Tudo isso dá força para nós. E no dia da nossa adversidade, tudo isso que nós aprendemos, que nós absorvemos, serve de ferramenta para nós vencermos as nossas adversidades. Então é muito importante. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim, pelo que ofereci sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aí aqui já é um pedido. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Então, irmãos, quando nós estamos cheios do Senhor, nós oramos com mais virtude, nós oramos com mais confiança, e Deus é aquele que responde a nossa oração. Aqui já veio uma cobrança, né? Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, irmãos, Deus é tão bom que deixou escrito, que nós podemos cobrá-lo. Senhor, estou na tua casa há tanto tempo, eu te busco, eu te sirvo, então me ajuda, me abençoa. Então o Senhor nos dá essa liberdade, porque muitas pessoas acham que não tem o poder, não tem direito de falar com Deus. Nós temos o direito de falar com Deus. Antigamente, um homem, uma mulher, para falar com Deus, ele tinha que ir até o sacerdote, falava com o sacerdote entrava no templo, e no templo tinha um lugar que chamava o Santíssimo, o lugar Santíssimo, que ali só entrava o sacerdote. Então ele pegava as causas, ele entrava e apresentava diante de Deus. Quando o Senhor Jesus morreu, pode ler lá nos evangelhos, que diz que quando o Senhor expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Qual véu? É aquele que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Então, a partir daquele momento, todo mundo passou a ter o direito de falar diretamente com Deus, sempre em nome de Jesus Cristo. Então, nós podemos falar com Deus, podemos cobrá-lo também com todo o carinho, com todo o amor.
que diz: não esconda de mim a tua face, e não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe, não me desampare, ó Deus da minha salvação. Então, se você está hoje, muitas vezes, numa situação, conversando com Deus e pedindo para que o Senhor apareça na tua vida, e você parou para ouvir essa palavra, então essa palavra veio do céu para o teu coração. Então, ouça essa palavra, acredita nela, que Deus vai aparecer no teu caminho, vai aparecer na tua vida, e aquilo que você precisa, Ele vai te ajudar a conquistar também. É a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.